o Senhor pode mudar a sua vida? Amém. Bem, então fala assim para a pessoa do seu lado: esta noite eu não saio daqui da mesma forma que eu entrei. Amém, amém, é isso mesmo. Nós precisamos crer, nós precisamos sair do natural, tá? E nós precisamos começar de já, tá? A sua vida tem que sair do comum, ok? Amém? Amém. Muito bem, abra as suas Bíblias em Neemias 1, do 1 ao 4, e Neemias 2, do 1 ao 10, ok? Do 1 ao 4. Gostaria que alguém pegasse água para mim. Tem alguém aí na frente que possa pegar 2 copos de água para mim, por favor? Obrigado. Enquanto vocês vão achando aí, vão encontrando aí a palavra, tem alguém fazendo aniversário esse mês? Levanta a mão aí. O Gerson está fazendo aniversário hoje, né? Tem mais alguém aí? Lá atrás, ó, várias pessoas, né? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus, por essas vidas que estão fazendo aniversário. Mais uma vida, e nós vamos dar glória ao Senhor. Amém. Todos encontraram a palavra? Amém? Então vamos lá. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. O 2. No mês de Nissan, ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e dei. Ora, eu nunca antes tivera triste diante dele. O rei me disse: por que estás triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão sepultados meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo. Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei a Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quanto durará a sua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da lei do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira
para as vigas das portas da cidade, do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhe entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita. E muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Amém? Amém. Fechem a palavra, podem fechar a Bíblia e vamos orar. Fechem os olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui todos juntos mais uma vez, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu peço nesta noite que o Senhor venha, Pai, sobre cada um de nós, Pai, nesse momento. Pai, abra o nosso entendimento, abra a nossa visão, ó Pai amado, Pai querido. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, que esta palavra que logo mais sairá da minha boca não venha de mim, mas venha de Ti, ó Pai, e entre no coração do Seu povo, Pai. Que verdadeiramente, Senhor, esta palavra venha trazer transformação e vida para o Seu povo, ó Pai. Que ninguém saia daqui, Pai, esta noite da mesma forma que entrou, Senhor. Pelo contrário, ó Pai, que saiam, Pai, com vida, Senhor. Aqueles, Pai, que entraram aqui, Senhor, de cabeças baixas, Senhor, sairão daqui esta noite com a cabeça erguida, Pai. Pronto para mudar as vidas, Senhor. Pronto para vencer onde eles estiverem, Senhor. E que verdadeiramente, Senhor, onde este povo, Senhor, colocarem, Senhor, a planta dos pés, Senhor, será abençoado, Pai. Porque o Senhor é Deus na vida do seu povo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, igreja? Amém. Muito bem. O tema dessa mensagem: não desista, avance. Tá? Não desista, avance. Nós temos que prosseguir. A Bíblia Sagrada é uma referência, né? A palavra de Deus ela é uma referência, ela serve como referência para nós, daquilo que nós podemos fazer e daquilo que nós não podemos fazer, daquilo que nós devemos fazer e daquilo que nós não devemos fazer. A Bíblia ela é uma referência, ela nos serve de referência, ela nos dá a direção. Tá? Muitos personagens, né? Eu poderia citar vários personagens aqui, eu poderia citar Davi, eu poderia estar citando José, Moisés, já falei várias vezes desses personagens. Eu poderia facilmente citar aqui Josué e Caleb, que eu gosto muito de falar desses dois. Mas nessa noite eu quero falar um pouquinho sobre Neemias. Neemias, eu quero usar um pouco, né, essa passagem de Neemias para nossas vidas. Eu quero trazer para nossas vidas nos dias de hoje. Tá? A Bíblia Sagrada, ela nos dá essa direção. Ela nos dá essa direção. Quando nós fazemos aquilo que está dentro dos princípios de Deus, não importa o que seja, desde que esteja nos princípios de Deus, quando nós fazemos isso, o Senhor é conosco. O Senhor é conosco, o Senhor nos abençoa em tudo que nós vamos fazer. Quando nós fazemos algo que está fora dos princípios de Deus, o Senhor ele não vai conosco, nós vamos sozinhos, porque o Senhor ele não compactua com o pecado. Muitas vezes nós fazemos algo que não agrada a Deus e muitas vezes nós nem sabemos. Por quê? Por falta de conhecimento. A própria palavra de Deus ela diz o que? O meu povo sofre por falta de conhecimento. Nós precisamos buscar esse conhecimento. Conhecimento da palavra? Sim. O conhecimento dos princípios de Deus? Sim. O conhecimento de nós mesmos? Sim. Porque muitas vezes nós pecamos. Muitas vezes nós pecamos contra Deus. Muitas vezes nós pecamos contra o próximo. E muitas vezes nós pecamos contra nós mesmos. Ok? Nós precisamos estar atentos a essas coisas. Tá? Quando nós fazemos a vontade de Deus, quando nós caminhamos segundo o princípio dele, a nossa vida começa a ir bem e tudo vai bem, né? Onde eu coloco as plantas dos meus pés, realmente é abençoado, desde que eu esteja dentro dos princípios dele. E eu quero dar um exemplo disso para vocês, antes que eu entre na palavra de Neemias. Eu gostaria de dar um exemplo para vocês sobre isso.
Por exemplo, um casal, né, jovens, por exemplo, tem aqui o Juliano, né, acabou de casar, não faz muito tempo assim. Quando nós fazemos as coisas dentro dos princípios, o Senhor é conosco, sim ou não? Sim. Sim. Muito bem. E aí eu quero usar aqui a vida do Juliano, depois eu quero usar a minha própria vida, tá? Faz tudo errado. Foi o meu caso, fiz tudo errado, né? A vida do Juliano, eu quero usar aqui a vida desse casal que está aqui. Quando o Juliano casou, eu pergunto para eles agora, desse casal que está aqui: Juliano, quando você casou, você teve uma festa de casamento? Teve. O Juliano, ele teve uma festa de casamento. Juliano, no dia do seu casamento, você recebeu alguns amigos que se reuniram para ir cumprimentar vocês? Teve. Juliano, no dia do seu casamento, os familiares se reuniram, os familiares estavam todos reunidos para receber vocês lá? Sim, estavam lá. Teve presente? Sim, teve presente. Teve presente. Muito bem. O Juliano, né, esse casal, eles fizeram a coisa certa. Agora, a minha vida. Quando eu casei, na verdade eu não sabia nem que tinha que casar. Eu não sabia, só para começar. Eu achava que se morasse junto já estava casado e acabou, né? Na verdade, eu pensava o seguinte: casar para quê? Se mais para frente vai separar. Então é melhor nem casar. Vamos morar juntos, se deu certo deu, se não deu depois separa, acabou, vai dar menos trabalho. Era assim. Muito bem. Aí eu pergunto para vocês acham que quando, no momento, no dia em que eu e a Jana... E a Jana, cadê a Jana? Acho que ela foi embora. No dia em que eu e a Jana, nós fomos morar juntos, vocês acham que teve festa? Não. Não teve. Vocês acham que alguém foi lá nos cumprimentar no dia da nossa união? Alguém? Não. Vocês acham que nós ganhamos presente? Não. O Senhor estava conosco? Não. Vocês entenderam? Vocês entenderam? Quando nós fazemos as coisas dentro dos princípios, o Senhor honra. Quando nós não fazemos as coisas dentro do princípio, o Senhor não honra. Juliano, você paga aluguel? Não. Vocês acham que eu fui pagar aluguel ou não? Sim. Vocês estão vendo? É disso que eu estou falando, tá? Então nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos buscar entender a palavra de Deus e buscar fazer as coisas dentro do princípio. Em todos os sentidos da nossa vida. Eu dei esse exemplo do casamento para ficar bem claro, né? Porque é bem simples de entender, tá? Quando nós fazemos as coisas dentro do princípio, não importa o que, Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, tá? Amém? Quando o pecado entra no mundo, através de Adão e Eva lá no princípio, o Senhor disse que o homem teria que trabalhar. O homem teria que trabalhar para se sustentar. Ok? Quando Deus fala que o homem terá que trabalhar, Deus fala em que o homem terá que trabalhar? Não. Desde que você trabalhe de uma forma honesta, o Senhor será contigo, ok? Muito bem. Então, quem escolhe em que vai trabalhar sou eu. Se você escolher trabalhar em algo onde você vai ganhar um salário mínimo por mês, a escolha é sua. O Senhor está com você ou não? Sim. Se você escolher trabalhar em algo onde você vai ganhar R$1.500 por mês, o Senhor também será contigo e Ele vai abençoar você, porque você está dentro do princípio dele. A escolha é de Deus ou é sua, aquele trabalho onde você ganha R$1.500 por mês? Sua. Se você escolher trabalhar em algo, se você escolher alguma profissão onde você venha ganhar 10, 20, 50, 100 mil reais por mês, a escolha também é sua, não é de Deus. Deus vai te abençoar ou não? Sim, a escolha é sua.
Se eu escolho trabalhar em algo onde eu ganho 500, 600, um salário mínimo, a escolha foi minha. Se aquela quantia de dinheiro que eu tenho no final do mês não dá para eu pagar as contas, o problema é de Deus ou é meu? É nosso. É nosso. Cláudio, mas onde você quer chegar com isso? Eu quero chegar com isso. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar no seguinte: que nós temos o poder de escolha. Nós temos o poder da escolha. Eu posso escolher e você pode escolher. Se nesse momento você olha para a sua vida e você fala assim: a minha vida não está muito boa, a minha vida financeira não está muito boa, é hora de parar e recomeçar. Entendeu? Deus estará com você, Deus estará contigo, desde que você trabalhe honestamente, não importa o que você faça, o Senhor será contigo. Não, mas eu não posso parar porque eu já trabalho há 10 anos nisso. O Juliano trabalhava 11, quando eu falei para ele pedir demissão, ele foi lá e pediu demissão. A sua vida mudou? Mudou. Já perguntei isso para ele umas 3, 4 vezes aqui. Ok? Então, eu quero falar para vocês que nós temos o direito de mudar. Nós temos o direito de mudar, desde que eu esteja dentro dos princípios de Deus. Ok? Amém? Amém. Muito bem. O Senhor, Ele nos deu uma mente, Ele nos deu inteligência que serve para pensar. E nós precisamos começar a colocar em prática toda essa inteligência que o Senhor nos deu. Nós somos feitos à imagem e semelhança dEle. E quando nós usamos essa inteligência que o Senhor nos dá, nós estamos glorificando o nome dEle. E nós precisamos usar esta inteligência por completo. Ok? Ok? Então nós precisamos tomar decisões em nossas vidas. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Pode ser que até agora, até esse momento, você não havia se dado conta de algumas coisas dessas que eu estou falando para vocês hoje. Mas essa noite você vai sair daqui enxergando todas essas coisas. E você terá condições de passar a tomar decisões na sua vida. Decisões. Você precisa estar na direção da sua vida. Eu já dei esse exemplo aqui, já dei esse exemplo em células. Né? A nossa vida é como se fosse um veículo e você é o motorista. Você é o motorista. Você vira o volante para onde você quiser. Ok? Desde que você esteja embaixo dos princípios, o Senhor estará contigo. Se você for para longe dos princípios, você vai sozinho. Você estará à deriva. O Senhor não estará com você. Amém? Amém. Muito bem. Eu quero entrar na palavra aqui em Neemias. Muito bem. Esta referência bíblica que nós acabamos de ler, ela nos mostra que Neemias, ele não estava passando por grandes dificuldades. Neemias por si só, ele não estava passando por grandes dificuldades, tá? Ele trabalhava no palácio, ele trabalhava servindo o rei. Mas, em certo momento, chegou aos ouvidos de Neemias que Jerusalém, que as muralhas de Jerusalém estavam destruídas. Chegaram aos ouvidos. Neemias, ele ficou sabendo também que o povo dele, os judeus, estavam vivendo em uma situação de miséria. Mas Neemias, ele estava bem, ele estava vivendo bem, ele estava vivendo no palácio, ele servia o rei, ele tinha de tudo, ele tinha uma cama confortável, ele tinha uma cama quente. Neemias por si só, ele pessoalmente, ele não estava passando por dificuldade nenhuma. Ele não estava. Mas quando ele fica sabendo que as muralhas estavam destruídas, que as portas estavam queimadas da cidade dele, a tristeza invade o coração de Neemias. E o semblante dele cai. Ele fica triste com aquela situação. Ele olha para ele e ele imagina o seguinte: eu estou bem, mas os meus irmãos, os judeus, eles estão passando dificuldade. E algo precisa ser feito. Algo precisa ser feito.
Nós percebemos aqui, nós tiramos, como ensinamento para nós aqui, que muitas vezes nós passamos por situações. Eu já disse aqui também que a nossa vida é uma universidade de Deus, Nós passamos por situações porque nós estamos na escola de Deus. Deus está nos preparando para algo maior lá na frente. Cláudio, mas você não tem noção do sofrimento que eu tenho passado. Não, Deus apenas está forjando você, porque Ele tem algo grande lá na frente. E você é especialista nessa área que você tem passado dificuldade. Ok? E nós precisamos, vai chegar um momento da sua vida, tá? Vai chegar um momento da sua vida, na minha já chegou, onde, a partir de agora, na minha vida, eu preciso trabalhar, transmitir o conhecimento, aquilo que o Senhor vem trabalhando na minha vida há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Você não tem noção do que eu já passei. Vocês não têm noção. Mas o Senhor, Ele veio trabalhando. E agora chegou o momento de transmitir conhecimento, mostrar para pessoas que ainda tem jeito. Ainda tem jeito. Tá? Muito bem. E Neemias vendo aquela situação, Neemias fica triste com aquela situação. E ele começa a pensar. A palavra diz que Neemias, ele se assentou, quando ele fica sabendo, ele se assenta e ele chora e ele se lamenta por alguns dias. Neemias, ele se lamentou por alguns dias. E ele jejuou e orou a Deus. E certo dia, Neemias, no momento em que ele está servindo o rei, servindo o vinho do rei, o rei olha para Neemias e pergunta para ele: Neemias, o que está acontecendo com você? Por que você está triste? E Neemias fala para ele assim: como eu posso ficar feliz sabendo que as muralhas de Jerusalém estão derrubadas? As portas estão queimadas. O meu povo, os judeus, estão passando necessidade, estão vivendo numa miséria tamanha. Como que eu posso estar feliz? O rei olha para Neemias e fala para Neemias: Neemias, o que eu posso fazer por você? Neemias olha para o rei e fala assim: me envia para lá, me envia para ajudar, que eu vou reedificar aquela cidade. Eu vou reedificar aquela cidade. E assim foi feito. E o rei envia Neemias para aquele lugar. A palavra diz que o Senhor era com Neemias, que o Senhor estava com ele, o Senhor estava a favor dele, ele estava dentro dos princípios. E o Senhor passa a honrar a vida de Neemias, e ele alcança o favor do rei, e ele vai para aquele lugar. Mas a palavra também diz, aqui no finalzinho, aqui no 10, fala assim, que Sanbalate e Tobias, o servo amonita, e muito lhe desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Nessa passagem nós aprendemos o quê? Nós aprendemos o seguinte: Neemias está representando aqui os filhos de Deus, está representando nós, vocês, Neemias, tá? Os judeus, a cidade destruída, está representando aqui, está representando aquele que está no nosso meio, mas não está conosco. Para pensar. Aqueles que estão no nosso meio, mas não está conosco. Aqueles que muitas vezes vem para a igreja, vai para a célula, mas o pensamento está lá, longe. Não. E Sanbalate representa o mundo lá fora. O mundo não quer que você mude de vida.
O mundo não quer que você mude a sua vida. O mundo quer que você continue do jeito que você está. Do jeito que você está. E eu quero trazer essa palavra para os nossos dias de hoje. Eu quero trazer para a nossa vida. Eu não quero ficar lá no tempo de Neemias. Porque, como eu disse desde o início, a palavra de Deus ela é uma referência para nós. Para os nossos dias de hoje. Isto foi o que Neemias passou. Mas nós temos vários Neemias aqui no nosso meio. Vários. Nós temos vários Davis aqui no nosso meio. Nós temos vários Josés aqui no nosso meio. E eu quero trazer essa palavra para os nossos dias de hoje. E eu pergunto para você: qual tem sido a sua dificuldade? Qual tem sido a sua dificuldade? Nós precisamos, primeiramente, identificar qual tem sido a nossa dificuldade. O que tem se levantado, o que tem atrapalhado a nossa vida, o que tem tirado o nosso sono. Qual que é o problema? Esse é o primeiro passo. Identifique qual é a sua dificuldade. Segundo passo. Nós precisamos, eu quero que você passe agora a pensar qual tem sido a sua atitude em relação a esta dificuldade. Eu não sei qual é. De repente a sua dificuldade que você tem passado pode ser uma dificuldade financeira. De repente essa dificuldade pode ser uma dificuldade familiar. Pode ser uma dificuldade no seu casamento. Pode ser alguma enfermidade. Eu não sei qual é a sua dificuldade. Pode ser falta de perdão. Pode ser uma dificuldade com o seu filho. Eu não sei. Mas eu quero que você agora, cada um, é pessoal isso daí. Eu quero que você comece agora a pensar na sua dificuldade. E qual tem sido a sua atitude em relação a esta dificuldade? Comece a pensar. E nós vamos usar aqui a atitude de Neemias em relação àquela dificuldade que nem era dele. Porque ele não tinha dificuldade nenhuma. Ele não estava passando por dificuldade, ele não estava passando por problemas. Eu quero que você comece a pensar qual tem sido a sua atitude em relação a essa dificuldade. E aí eu volto ao tema da mensagem. Não fuja da sua dificuldade. Não desista. Avance. Avance. É financeira? Não tem problema. Nós vamos resolver. É familiar? Não tem problema. Nós vamos resolver. É no casamento? Não tem problema. Vamos sentar e vamos resolver esse negócio. Essa é a atitude que nós vamos sair daqui nesta noite, tendo a partir de agora. Amém. E o nome de Jesus passa a ser glorificado na nossa vida. Amém. É isso. Você realmente quer ver mudança na sua vida? Você quer ver o sobrenatural de Deus acontecendo na sua vida? É isso, gente. Nós precisamos mudar as nossas atitudes em relação às nossas dificuldades, em relação às dificuldades que têm se levantado contra nós. É isso que nós temos que fazer. É isso que nós temos que fazer. Você tem passado dificuldade financeira? Tem. Estou passando por algumas dificuldades financeiras. Muito bem. Quantas vezes você já passou por essa dificuldade? Eu tenho certeza que não é a primeira. E aí eu pergunto para você: quantos cursos, quantos treinamentos sobre parte financeira você fez na vida? Começa a fazer. Vocês estão entendendo? Se eu tenho dificuldade naquela área, é naquela área que eu vou atacar. Eu não vou fugir dela, eu vou resolver essa situação. Você precisa resolver essa situação. Não fuja, porque ela vai buscar você lá na frente. Se realmente nós queremos sair daqui pessoas diferentes, nós precisamos encarar as nossas dificuldades. Eu não sei qual é. De repente a sua dificuldade não é nenhuma destas que eu citei aqui. Mas você sabe qual é a sua dificuldade.
E é nela que nós vamos trabalhar. É nela que você vai passar a trabalhar dia e noite a partir de agora, até solucionar. Essa dificuldade não afeta mais você a partir de hoje. Amém. E você passará a ser uma pessoa melhor. Você vai crescer nesta situação. Amém? Amém. Muito bem. Tudo depende de nós. Tudo depende de nós. Depende só de você. Depende só de você. A alegria e a tristeza está nas suas mãos, não está na mão de Deus. Não está nas mãos de Deus. Porque a vontade de Deus para nossas vidas é boa, agradável e perfeita. Boa, agradável e perfeita. Agora depende de nós. Depende de nós. Depende do casal. Vocês querem ser felizes? Depende de vocês agora. Tomem uma atitude. Tomem uma atitude. Mudem a atitude de vocês. Mudem a atitude. Mudem. Mudem a forma de falar um com o outro. Mudem a forma de falar um com o outro. Vamos viver melhor a partir de hoje. Vamos ajudar uns aos outros. Uns aos outros. É hora de transformação na nossa vida. Nós precisamos mudar, nós precisamos transformar as nossas vidas. Transformar totalmente. Totalmente. E não voltar atrás. Porque a palavra também diz que o Senhor ele não tem prazer naquele que para no meio do caminho, naquele que volta atrás. Não. Não. Não pare. Caminhe. Avance. Vamos para frente. Eu costumo dizer que as dificuldades é como um cachorro bravo, né? Um animal bravo. Que você passa e ele vem latindo. O que acontece se você corre? Ele corre atrás. O que acontece quando você para e encara ele? No mínimo ele para. O que acontece quando você corre atrás dele, vai de encontro com ele? O que acontece? Ele corre de você. Vocês estão entendendo? É isso que eu quero que vocês entendam. É isso que eu quero que vocês entendam. E é isso que eu tenho praticado na minha vida. E aquilo que eu tenho praticado na minha vida, aquilo que tem dado resultado na minha vida, é isso que eu quero que cada um de vocês passem a fazer de agora em diante. Passem a fazer. Primeiro passo, identifique a sua dificuldade. Identifique a sua dificuldade. E encare ela de frente. Encare ela de frente. Cláudio, você está falando essas coisas agora e eu não estou feliz com o meu emprego. Peça demissão. Cláudio, mas você está falando para eu pedir demissão do meu emprego, mas e a crise no Brasil? Faz 10 anos que eu estou desempregado. Pergunta se eu estou procurando emprego. Pergunta se eu quero emprego. Para ganhar dinheiro não precisa ter emprego. Precisa? Não. Eu preciso apenas usar a inteligência que Deus me deu. E desde que eu esteja dentro dos princípios, o Senhor estará comigo. Se eu sair fora dos princípios, eu estarei à deriva. Mas se eu estiver dentro dos princípios, Ele estará comigo. 10 anos que eu estou desempregado. 10 anos que eu não sei o que é mandar currículo. Eu nem sei como está o mercado de trabalho. E é isso que eu quero para vocês. É isso que eu quero para vocês. Não se preocupe, está desempregado? Não tem problema não. Vai vender bala no semáforo. Jardim não tem semáforo. Pega o ônibus e vai para Jundiaí. Não tem problema. Atibaia tem semáforo. Atibaia tem semáforo. É tempo de mudança, gente. Nós precisamos olhar. Nós precisamos passar a ter visão de 360 graus. Nós precisamos ter uma visão de 360 graus. Eu passei por algumas dificuldades na vida. Não foi uma só, foram várias. Mas certo dia da minha vida, a gente é testemunha disso. Nós estávamos passando por algumas dificuldades. E eu conversando com a Jana, eu falei assim para a Jana. Não estava em Cristo ainda, ok? Mas eu falei para a Jana o seguinte: Jana, eu vou vender essa moto. Eu tinha uma moto, eu vou vender essa moto para que a gente possa pagar nossas dívidas.
mas a minha moto não valia grande coisa. Não era velha não, mas não tinha muito valor no mercado. Tá? Aí eu pensei melhor, pensei bastante, e eu falei o seguinte para a Jana: eu vou fazer uma rifa dessa moto. Eu só estou conduzindo vocês a pensar. Vocês precisam começar a pensar, a agir de forma diferente. Vocês precisam começar a sair da casinha. É isso que eu quero que vocês façam, ok? E a Jana perguntou para mim: tá bom, nós vamos fazer rifa da moto. E por quanto você vai vender cada número? Por uns R$20 pelo menos cada número? Eu falei para a Jana assim: não, nós vamos vender a R$2. Loucura? A R$2. O que eu pensei? A R$20, um ou outro compraria. A R$2, todos compram. Todos compram. E eu fiz 10 mil números. E saí vendendo. A minha moto valia em torno de R$2.500. Por quanto eu vendi? Fiz alguma coisa errada? Não. Para quem saiu a moto? Ganhou uma moto, ficou feliz. Vocês estão entendendo? É disso que eu estou falando. Nós precisamos começar a usar a mente. Deus nos deu uma inteligência para pensar. É disso que eu estou falando. É disso que eu estou falando. Trabalhava numa empresa em Jundiaí, onde eu ganhava em torno de R$1.500 por mês. Trabalhava o mês todo, R$1.500 por mês. Eu acredito que isso deve ser o normal nas empresas hoje. Eu acredito nisso. Muito bem. Decidi parar. Só lembrando vocês, tá? Eu estudei bastante, estudei 4 anos, fiz faculdade, fui dar aula, dei aula para algumas pessoas. Para quem eu já dei aula aqui? Levanta a mão. No CFC, dei aula a Flávia lá no Jerônimo, dei aula, fiz bastante coisa já, né? Já fez bastante coisa. Mas certo momento da minha vida eu ganhava em torno de R$1.500 por mês nessa empresa, e eu falei o seguinte: eu vou começar a trabalhar como cuidador de piscina, vamos dizer assim. Cuidador de piscina. Vou deixar o meu emprego fixo para me tornar cuidador de piscina. Muito bem. Fiz as contas e comecei. Difícil? Sim, difícil. Consegui um cliente, 2 clientes, 3 clientes, 10 clientes. 10 clientes. Em torno de R$150 cada piscina. Já deu quanto? Já atingi o que eu ganhava por mês. Só que 10 piscinas eu faço no dia. Está entendendo? Vocês estão entendendo? O que eu trabalhava o mês todo, eu passei a trabalhar uma vez por semana. Fui para 20 piscinas. Agora eu trabalhava 8 vezes por mês. Dobrei. Vocês estão entendendo? Eu vou procurar emprego? Por que, Cláudio, mas por que você está trazendo esse assunto para nós? Eu estou trazendo esse assunto porque é tempo de mudança, gente. É tempo de mudança. E no nosso meio, não é para ter necessitado. E aquilo que eu estou aprendendo, aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu estou enxergando, o meu papel é passar para vocês. E isso que eu estou passando para vocês não é nada. Não é nada. Não é nada. Nós precisamos usar a nossa mente. Use a sua mente e comece a pensar. Use a sua mente e comece a pensar. Aí eu comecei a pensar: eu poderia limpar a caixa d'água. E aí eu comecei a limpar a caixa d'água. E aí eu passei a cobrar entre R$90 e R$100 cada caixa d'água. Ok? Mas aí,
eu consigo fazer 10 caixas d'água por dia. A R$100. Quanto dá por dia? O que eu ganhava no mês, agora eu passo a ganhar praticamente no dia. Você está entendendo? Eu apenas estou mostrando um caminho para vocês. O que você vai fazer da sua vida não é comigo, ok? Mas eu estou mostrando para vocês que tudo é possível. Só depende de você. Só depende de você. Ok? Agora você vai sair daqui essa noite, você vai para sua casa, e eu quero que você comece a pensar. Eu quero que você pegue um papel, comece a fazer conta, principalmente você que tem passado por dificuldades financeiras. É fácil tudo isso que eu estou falando? Não, é difícil, porque a palavra de Deus é bem clara, que nós vamos ter que trabalhar para sobreviver. E nós temos que trabalhar. Quando eu falo trabalhar, não necessariamente terá que ser um trabalho braçal. Muitas vezes vai ser um trabalho com a mente. E nós precisamos trabalhar, ok? Nós precisamos trabalhar. Mas coloque no papel, principalmente você que está passando por alguma situação financeira ruim. Você que está passando por problemas financeiros. É hora de mudança. Se nós entrarmos na área familiar, não é diferente. Se nós entrarmos na área familiar, não é diferente. Se você está tendo problema com o seu marido, com a sua esposa, o que está faltando? Diálogo. Senta e conversa. Senta e conversa. Resolve. E segue a vida. E segue a vida. Não dá para você continuar, não dá para você passar 1, 2, 10, 20, 30 anos vivendo de qualquer jeito. Vocês estão entendendo o que eu quero falar? Vocês estão entendendo? É isso que eu quero dizer para vocês. A mudança, a transformação depende de nós. Deus já fez. A palavra diz que no sétimo dia Deus descansou. Depois que Deus descansou, Ele levantou para fazer o quê? Busca na Bíblia. Onde está dizendo que Deus levantou para fazer mais alguma coisa depois que Ele descansou no sétimo dia? Já está tudo feito. Teve um problema no meio do caminho? Teve. Jesus veio e pagou o preço. Está tudo consumado. Eu vou deixar o Consolador para vocês. O Consolador desceu. E agora? É com você. É com você. É comigo. Cláudio, mas eu estou vivendo no passado. O passado ele tem me atormentado. Você sabe o que é depressão? Você sabe o que é depressão? Depressão é excesso de passado. Excesso de passado. Se você viver no passado, se você viver no ontem, você vai entrar em depressão. Você sabe o que é ansiedade? Excesso de futuro. E a maioria da população, a maioria das pessoas, ou estão vivendo no passado, ou estão vivendo no futuro. E estão esquecendo do presente. E o que importa para nós? É o passado, é o futuro ou é o presente? É o presente, é o agora. É o agora. Não deixe de viver o dia de hoje. Porque o dia de amanhã não nos pertence. Quem garante que a semana que vem eu vou estar aqui? Ninguém garante nada. Ninguém garante nada. É tempo de mudança. Pensa no seu problema, pensa na sua dificuldade, coloque no papel e não fuja dela. Avance, caminhe na direção da sua dificuldade. A partir de hoje, comece a caminhar no mesmo sentido, vá em direção à sua dificuldade. Vá em direção à sua dificuldade. E mude e transforme a sua vida. E em breve você estará aqui dando testemunho daquilo que o Senhor fez na sua vida. O Senhor ele só está esperando um posicionamento seu. A hora que você falou, a hora que você falar, a hora que você decidir, eu entendi e eu vou, o Senhor estará contigo. Amém. E a sua vida vai mudar, a sua vida será transformada. Amém? Amém. Muito bem.
Muito bem. Não foi diferente com Neemias. Neemias vê aquela situação, Neemias olha por tudo aquilo, Neemias fica triste, a palavra é bem clara nisso. Neemias ele fica triste, ele chora, ele se lamenta por alguns dias, a palavra diz isso. Ele se lamentou por alguns dias, mas ele jejuou e orou. E quando ele jejuou e orou, o Senhor deu a direção para ele. Deu uma direção para ele. E ele fala com o rei naquela oportunidade que o Senhor cria para ele ali. E o rei dá um aval para ele. E ele vai para aquela cidade. E ele vai para Jerusalém. E ele vai para Judá. E ele começa a reedificar aquele muro. E a palavra diz, a palavra é bem clara nisso. Aqui em Neemias, não precisa abrir, tá? Em Neemias 6,15, está dizendo assim, eu vou ler para vocês. Qual foi o resultado disso? Em Neemias 6,15, está dizendo assim: acabou-se, pois, o muro ao 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. 52 dias depois que havia começado aquela obra, Neemias conclui aquela obra. E a palavra, não vou continuar lendo, mas a palavra, se vocês lerem a seguir, os versículos próximos, a palavra diz que a circunvizinhança, ou seja, as nações vizinhas passaram a respeitar o povo judeu. Um povo que estava caído, um povo que estava vivendo na miséria, um povo que estava desacreditado. A partir daquela atitude que partiu de Neemias, que não estava passando necessidade, que partiu de Neemias, que aos nossos olhos ele não tinha nada a ver com aquela situação, ok? Não tinha nada a ver com aquela situação. Mas ele se levantou, ele animou o povo a fazer. E o povo se levantou, e o povo foi, e o povo fez, e o povo construiu. E agora, os vizinhos, as nações vizinhas, os inimigos, passam a temer o povo judeu, o povo de Israel, o povo de Deus. Passam a temer. E o nome de Deus, mais uma vez, foi glorificado. O Senhor, para mudar, para transformar uma cidade, uma nação, Ele não precisa de 10, de 20, Ele precisa de um só. Para mudar uma família inteira, para mudar uma geração inteira, Ele não precisa de 10, de 20, Ele precisa de um só. Na minha família, até esse momento, não houve ninguém que se levantou para falar assim: eu vou mudar a situação da minha geração. Mas eu me levantei. E vocês? E vocês? Eu quero que vocês olhem para a situação de vocês. Dá uma olhada para a geração passada de vocês, como foi? Se você não fizer nada, se você não tomar um posicionamento, se você não tomar uma atitude, como será os seus filhos, como serão os seus netos, seus bisnetos, como será a geração futura? É disso que eu estou falando. É disso que eu estou falando. Depende, a minha geração depende de mim. Está nas minhas mãos agora. E se eu fizer a coisa certa, o Senhor estará comigo e Ele vai me abençoar. E vai abençoar meus filhos, meus netos, meus bisnetos, meus tataranetos. A minha geração mudou. Se você fizer a sua parte, se você entender e colocar em prática o que eu estou falando hoje, a sua geração muda hoje, muda nesta noite. Para a honra e glória do Senhor. Amém? Amém? Você crê nisso? Amém. Você crê mesmo? Amém. Vocês vão colocar em prática? Amém. Muito bem, muito bem. Eu quero ver. E eu quero ver testemunhos aqui. Eu quero ver testemunhos. Eu sempre falo para vocês, né? Toda vez que eu venho aqui na frente eu falo: Deus é simples. Deus é simples. Deus é simples. Nós complicamos muito as coisas. Nós complicamos muito. Mas Deus é simples. E Deus, Ele tem o melhor para cada um de nós. Para cada um de nós. Ele tem o melhor. E Deus, Ele quer que nós alcancemos este melhor dele. Né? A palavra diz: se nós quisermos, se nós obedecermos, nós vamos comer o melhor dessa terra. O melhor dessa terra. Deus, Ele tem o melhor dessa terra para cada um de nós. Nós precisamos entender isso.
Nós precisamos começar a colocar em prática esses versículos que nós lemos, porque muitas vezes nós lemos, nós entendemos aqui, mas quando nós saímos lá fora, nós já esquecemos de tudo e segue a vida do jeito que está. Não permitam que a sua vida continue da mesma forma. Não permitam. Não permitam. Já falei várias vezes aqui também. Eu vou repetir nessa noite mais uma vez. Teve um dia da minha vida que eu precisava de 10 centavos. Eu não tinha 10 centavos. Eu procurei nos buracos do sofá, nos vãos do sofá, e não tinha 10 centavos. Porque eu precisava para tirar cheques de um currículo, gente. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Mas isso aconteceu comigo. Mas Deus permitiu. Deus permitiu. Porque nós aprendemos na dificuldade. Né? Nós aprendemos na dificuldade. Mas o Senhor, Ele tem o melhor para cada um de nós. O Senhor, Ele tem o melhor para cada um de vocês. Para cada um de vocês. Passem a transformar as suas vidas. Passem a transformar as vidas das pessoas que estão à sua volta. Transforma a vida das pessoas que estão à sua volta. Muda, transforma a história do seu bairro, da sua cidade. Transforma, muda. Onde você estiver, lá na empresa. Muda sua atitude. Muda sua atitude em relação às pessoas. Muda sua atitude. Levanta a sua cabeça. E você vai ver o que vai acontecer. Nós precisamos ser influenciadores. Influenciadores. A palavra diz que o Senhor, Ele vai nos colocar por cabeça. E colocar por cabeça é isso. Nós vamos influenciar, não vamos ser influenciados. É isso. É isso. Nós estamos nesse mundo, mas nós já não somos mais dele. Eu já não ando mais de acordo com as regras desse mundo. Quem dita as regras para a minha vida é o reino. E o reino está dentro desse mundo. Está dentro desse mundo, mas não é esse mundo. Nós precisamos entender isso. Ainda essa semana na célula em Atibaia, eu disse que nós precisamos passar a ter a visão do reino. Nós precisamos ter a visão do reino. Você precisa passar a ter a visão do reino. Busque esse entendimento. Você precisa entender como o reino funciona. A partir do momento que você começar a agir dentro da visão do reino, que você começar a agir dentro dos princípios de Deus, você vai ver o que vai acontecer. Você vai ver o que vai acontecer. A palavra de Deus diz que a nossa boca tem poder. Que a nossa boca tem poder. Fique pelo menos 10 dias sem falar nada de ruim, e você vai ver o que vai acontecer com você. Faz esse teste. 10 dias. 10 dias. Não fale nada de ruim. Não aceite ninguém falando nada de ruim para você. Não assista, se for o caso, não assista TV. Porque quando você assiste TV, você só ouve coisas ruins. Se afaste de coisas ruins, de mensagens negativas. Evite esse tipo de coisa. E você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Tudo parte da sua mente. Tudo está aí dentro. Tudo já está pronto. Já está pronto. Agora é com você. É com você. E comece a plantar. Como que eu planto no reino espiritual? Falando. 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 Comece a falar. Comece a falar. Abençoe os seus filhos. Abençoe as pessoas que estão à sua volta. Abençoe o irmão da igreja. Abençoa. Abençoa. O tempo inteiro. Só abençoa. Só abençoa. Faça isso por 10 dias. Você vai ver o que passa a acontecer na sua vida. Você vai ver o sobrenatural de Deus acontecendo na sua vida. Amém? Amém. Muito bem. Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé?